conosco, fala com o teu povo que está aqui nesse momento. Fale com cada um, meu Deus, que a tua palavra seja o alimento de vida, o alimento espiritual para nós, porque se por acaso alguma coisa aconteceu nos deixando enfraquecer a fé, que a tua palavra venha fortalecer a nossa fé nessa noite, nos dá força, meu Pai, para podermos dar toda a nossa fadiga, todas as nossas preocupações, nós entregamos a Ti nessa noite. Oh meu Deus, leva para o Teu trono, pois a Tua palavra diz que os cansados, os sobrecarregados deveriam vir a Ti, e o Senhor aliviaria o nosso peso, a nossa carga, tudo aquilo, meu Pai, que estaria nos tirando do foco, nos tirando do caminho da salvação. Ajuda a gente a tirar isso da nossa presença, ajuda a gente a tirar isso das nossas costas, do nosso ombro, pois nessa noite eu coloco a tua igreja nas tuas mãos, eu coloco o teu povo, coloco toda essa comunidade nas tuas mãos. Receba, meu Pai, a nossa oração, receba o nosso clamor, receba a nossa adoração a Ti nesse momento, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, fala com a Tua igreja através da Tua palavra. Que a Tua palavra, meu Pai, nesse momento, venha vir de encontro conosco, pois o Senhor sabe e conhece todas as nossas necessidades, todos os nossos caminhos. Nos ajuda, meu Pai, a encontrar o caminho da salvação em Ti. Eu oro a Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, colocando toda a nossa fé, toda a nossa força, toda a nossa confiança em Ti nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, temos fé em Ti, Senhor, temos fé em Ti. Aleluias, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15. Tenha fé e somente confie. Se a resposta não consegue receber, tenha fé. Olhe o céu tão lindo, acredite, tudo vai se resolver. E quando não entender os planos do Senhor, na presença de Jesus, na presença de Jesus, tenha fé. Êxodo capítulo 15, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém? Pode ocupar o seu lugar nessa noite. Que passagem interessante é essa? O povo de Israel estava escravo no Egito, 400 anos sofrendo nas mãos opressoras de Faraó. E esse povo clamava, esse povo pedia por socorro, esse povo pedia por ajuda. É aí então que Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel. E após saírem para o deserto, após uma fuga constante e batalhas e mais batalhas sendo travadas, após uma longa jornada de escassez de sombra, após uma longa jornada de escassez de água, através daquele deserto causticante, eles então conseguiram chegar em um lugar chamado Elim,
E a Bíblia diz que ali tinha um verdadeiro oásis. Oásis é diferente de miragem, né? A miragem, o sol causticante na nossa mente faz a gente ver coisas que não existem. No deserto as pessoas têm miragem. Mas aqui não é uma miragem não. Aqui é um oásis com 12 fontes de água e 70 palmeiras para fazer sombra no povo de Israel e abrigar o povo no meio do deserto. Meu irmão, eu fico imaginando o que é o deserto. Eu fico imaginando o povo de Israel caminhando num deserto causticante, areia quente nos pés. Não tinha sapato, bota não, era sandália. Areia quente no deserto, aquele sol terrível na cabeça das pessoas. Você já imaginou o que é um deserto? Terra seca, terra árida, seca, né? Não é árida porque é seca. E aí eu fico imaginando que quando a gente morava lá no sítio, então uma vez deu uma chuva e desmoronou ali onde nós tínhamos o poço, né? E aí o que acontece? Precisava cavar um outro poço, né? Estava tudo sem água, precisava de água para regar as plantas, né? E hoje que tem ali no sítio um poço artesiano, mas não tinha. Então, o que meu avô fez? Meu avô, ele pegou uma forquilha de goiabeira, né? De pé de goiaba, né? Ele pegou um pedaço de um galho lá que formava uma forquilha e saiu com aquela forquilha procurando aonde ia ter água. Eu nunca entendi aquele negócio, né? De uma forquilha, mas aonde ela virava para baixo é porque ali podia cavar o poço que você ia encontrar. E sempre se cava o poço numa terra mais úmida. Você não vai cavar o poço numa terra dura, seca, sem expectativa de água, é ou não é? Você vai cavar o poço onde a terra está mais úmida, onde a terra está mais molhada. Então ali é certeza absoluta que se você cavar, você vai encontrar água, né? Você vai poder encontrar um lençol ali de água que vai daqui a pouco começar a encher aquele poço, né? Você cava bastante, depois começa a minar a água ali e ela enche o poço. Agora, você já imaginou cavar um poço no meio de um deserto, no meio de uma terra seca, aonde não tem expectativa nenhuma de você encontrar água? É coisa de louco, é loucura você pegar uma pá, uma picareta e sair no meio do deserto. Não, eu vou encontrar água aqui, eu vou fazer um poço aqui. Isso é loucura. Você vai cavar muito e você não vai conseguir encontrar água no meio do deserto. Mas o Deus que nós servimos, que é o mesmo Deus de Israel, diz que Ele preparou 12 fontes de água no meio do deserto para o povo de Israel. 12 fontes de água e ainda 70 palmeiras. O povo de Israel saiu dividido em 12 tribos. Tinha uma fonte para cada tribo, né? E ainda 70 palmeiras para fazer sombra, para meninada brincar, pular na água, porque a Bíblia ela é bem clara que era fontes de água. Você sabe o que é uma fonte de água? Uma fonte de água, não estamos falando de uma mina de água, não. Nós estamos falando de uma fonte de água, onde jorra água. Uma fonte é onde jorra água. E no meio do deserto, o que acontece? Eles encontram 12 fontes de água e 70 palmeiras para poder se abrigar do sol causticante, para poder se abrigar, tomar água, descansar, refrigerar. É assim que acontece também conosco. Muitas vezes nós estamos vivendo num sol causticante, num deserto terrível, é ou não é? Um deserto terrível que nós às vezes atravessamos na nossa vida, que parece que a gente vai morrer no meio do caminho. Você fala, meu Deus, que deserto é esse? Que deserto é esse que eu estou caminhando, que parece que para todo lado que eu olho só tem areia quente, olho para cima, só tem sol. Que deserto é esse que não acaba nunca na minha vida?
Muitas vezes parece que nós estamos atravessando um deserto, mas quando você clama a Deus e você confia nesse Deus maravilhoso, Ele prepara no meio do deserto fontes de água, palmeiras, maná, é tudo isso que Ele prepara. Maná, Ele prepara fonte de água. A Bíblia diz que Ele prepara uma nuvem e prepara coluna de fogo durante a noite para aquecer o povo do frio. No meio do deserto, nós encontramos o Deus da provisão. Você só consegue encontrar o Deus da provisão quando você estiver atravessando por esse deserto, meu irmão. É na hora que você precisa, é na hora que você precisa de ajuda, que você não encontra mais saída para lado nenhum, que você se encontra no meio do deserto. Talvez você fale assim: não, pastor, eu estou vivendo um deserto na minha vida. Então saiba que no meio do deserto também está o Deus da provisão. É por isso que vale a pena servir a esse Deus. Olha que coisa interessante que acontece no livro de Mateus capítulo 4. Vamos acompanhar aqui na tela. Mateus capítulo 4. Preste atenção que não é só nós que atravessamos o deserto. Jesus também atravessou o deserto. E no capítulo 4 do livro de Mateus, nós temos algo interessante. Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Você vê que quem conduz Jesus ao deserto não é o diabo, não. Quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito de Deus, que conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Ah, tem mais isso também. Porque muitas vezes, além de nós estarmos atravessando o deserto, vem sempre um agente de Satanás ainda falar assim para você: ué, mas você não serve a Deus? Você não é um servo de Deus? Você não é uma serva de Deus? Que Deus é esse que você serve? Que negócio é esse que você está passando? Que negócio é esse? Você não serve a Deus, não? Sempre no meio do deserto também aparece um agente de Satanás para desafiar a nossa fé, para fazer a gente de todo jeito voltar para trás. Esse é o objetivo do diabo. Olha aí, o versículo 2 diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. É interessante. Ainda a gente entra em jejum. Aí você fala assim: mas pastor, mas que coisa. Parece que quando eu começo a fazer tudo certo, parece que quando eu começo a buscar as coisas de Deus, eu começo a ser tentado, eu começo a ser provado. Porque você imagina alguém jejuar 40 dias e 40 noites, o que você imagina depois de um jejum? Você faz um jejum, você imagina o quê? A realização daquele projeto que você colocou na mão de Deus. Não, eu estou jejuando por isso, eu estou jejuando pela salvação do meu filho, eu estou jejuando pela salvação do meu esposo, eu estou jejuando por alguma causa. Então quando você termina o jejum, o que mais você espera é um resultado. Mas o que acontece com Jesus é totalmente contrário. Jesus jejua 40 dias e 40 noites, e o que acontece depois do jejum? Olha aí o versículo 3, diz assim: e chegando-se a ele o tentador, poxa, jejuou 40 dias, pelo menos tinha que vir um anjo de Deus ali. Não, a Bíblia diz que o tentador chegou para tentar Jesus. E olha o que o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Olha a audácia de Satanás. Se tu és o Filho de Deus, se? Não, ele sabia muito bem que Jesus era o Filho de Deus, porque afinal, ele foi um anjo de luz e ele conheceu Jesus lá no céu, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas ele tenta de todos os jeitos, o inimigo, ele usa todas as estratégias que estão disponíveis para ele. Se colar, colou, se colar, ele ganha. Não é? Ele lança uma palavra na sua vida, se der certo, ele sai um vencedor. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, mas se tu és, ele sabia muito bem que Jesus era o Filho de Deus. Olha, mande que essas pedras se transformem em pães. Às vezes você está lá no deserto, meu irmão, você está atravessando aquela luta, você está atravessando aquela prova. Chega um filho de Satanás e ainda diz assim para você: se você é crente, se você vai para a igreja, se você faz isso, faz aquilo, por que você está passando por isso? Não é.
Se você é um servo de Deus, por que você está enfrentando isso que você está passando? Olha a astúcia do inimigo. Está vendo? Quem mandou você ir para a igreja? Enquanto você não estava na igreja, estava tudo muito bem. Estava bem. Quando você não ia para a igreja, as coisas na sua vida andavam, né? As coisas na sua vida parece que ia para frente. Foi só você começar a ir atrás dessa igreja, desses crentes aí, que você começou a viver essa vida que você está vivendo. Ou seja, ele lança a palavra dele. Se colar, colou. Se colar, ele vence. Mas Jesus é o mestre na palavra. E Jesus dá uma resposta para Satanás. Jesus dá assim, olha, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse, também está escrito, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Meu irmão, essa palavra é profética. Se você entender essa palavra de Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas também de toda palavra que sai da boca de Deus. Entenda uma coisa: quando Deus abrir a sua boca para falar uma palavra, vai acontecer aquilo que não existe, passa a existir, porque lá no livro de Gênesis ele disse assim, através da sua palavra: haja luz e houve luz, haja firmamento e houve firmamento, haja peixe nos mares e houve peixe nos mares. Ou seja, toda vez que Deus abrir a sua boca para falar, vai ser algo profético sobre a sua vida. O que ele fala passa a acontecer, o que ele fala passa a existir. O que ele diz acontece. Então, nem só de pão viverá o homem, mas também de toda palavra que sair da boca de Deus, porque a palavra dele transforma o que não existe em algo possível de acontecer sobre a nossa vida. A palavra dele é poderosa, a palavra dele é criativa. Olha lá, versículo 5 diz assim: então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. O diabo colocou ele lá no alto, lá em cima, lá no pináculo. E aí olha o que o diabo disse assim para Jesus. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, de novo, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. E o diabo vem de novo, fazendo Jesus tentar a Deus. Às vezes nós também enfrentamos isso na nossa vida. Olha, vai lá orar, entra lá no teu quarto, ora então para ver se isso acontece. Entra lá no teu quarto e faça isso. Vai lá, ore a Deus, vai lá na igreja, faz campanha, sobe no monte para você ver se vai acontecer. Então, você não colocou na campanha, você não colocou esse propósito de oração, o inimigo fica tentando. Mas Jesus era inteligente. Jó também sabia disso, porque uma vez o inimigo usou a boca da mulher de Jó para dizer assim: sabe, Jó, você está aí podre, cheio de feridas, seus filhos morreram, você perdeu tudo que você tem, não resta mais nada, você está aí fora da cidade, expulso da cidade, se coçando com telha, você não tem ninguém. Jó, amaldiçoa esse Deus que você tem e morra. Jó olhou para ela e falou assim: como louca você fala. Sabe, recebemos o bem de Deus com prazer, porque não iremos receber o mal. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Um dia eu sei que o meu Redentor vive, e ele se levantará em meu favor. Aleluias. Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará em meu favor. Essa era a certeza de um homem que tinha perdido tudo, estava na beirada da calçada, se coçando com telha, sem nada, sem esperança, sem perspectiva de vida. Mas a fé ninguém tirava do coração dele. Satanás tentou tirar tudo de Jó. Tirou a saúde, tirou os filhos, tirou os bens, todas as suas propriedades, pôde tirar até o sorriso de Jó. Mas uma coisa ele não conseguiu tirar de Jó: a confiança no Deus verdadeiro.
E às vezes qualquer provinha que acontece na tua vida, você está aí reclamando. Não é? Qualquer lutinha que você passa, você, meu Deus, porque eu não vou mais para a igreja. Qualquer coisa que acontece na tua vida, não, parece que eu estou perdendo tempo, não vou mais. Que isso, eu estou lá, estou fazendo isso, aí que aconteceu, e furou o pneu do meu carro. Qualquer provinha que você enfrenta, você está tentando desistir do caminho de Deus. Quantas pessoas não desistiram porque vieram para a igreja em busca de alguma coisa, aquilo não aconteceu porque não era o tempo de Deus e nem a vontade de Deus. E elas deixaram de servir a Cristo, é ou não é? Deixaram de servir a Cristo por causa de uma provinha de nada. Uma provinha de nada. Uma coisinha de nada. Meu irmão, olha para a vida de Jó, olha a tentação de Jó, olha a provação. Olha para a vida de Paulo, olha o que Paulo passou. E esses homens nunca negaram a fé, nunca abandonaram a fé. Nunca tire a fé de dentro do seu coração. Olha aqui que Jesus pega e responde para Satanás. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo está vendo que Jesus está no deserto, não consegue corromper Jesus com comida, não consegue corromper Jesus com a palavra. Aí ele dá uma palavra final, ele dá um ultimato em Jesus. Olha só o que ele fala para Jesus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Não tem gente que vende a sua fé por causa da glória do mundo, a glória dos homens? Tem gente que faz isso. Vai lá num terreiro, num centro, num satanismo, vende o seu direito à vida eterna pela fama, pela glória passageira. Quantos artistas não fizeram isso? Quantas pessoas? Na rua de baixo de casa tem um centro ali que lota aquele centro. Lota. Está sempre lotado. Acho que a irmã Isabela passou lá perto, ela viu o que eu falei, né, irmã Isabela? Está sempre lotado. Por quê? Essas pessoas estão indo ali procurar a glória dos homens, a glória dessa terra. Olha, se você se prostrar diante de mim, olha que Satanás quer que você se prostre diante dele mesmo. Se você se prostrar diante de mim, Jesus, eu vou te dar a glória, a fama desse mundo. Eu vou te dar tudo isso se você me adorares. Olha aí o que Jesus fala para ele. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele te servirás. Só ao nosso Deus. E aí uma coisa maravilhosa acontece, porque o diabo ele tenta te dar fama, ele tenta te dar isso, ele tenta te dar aquilo. E aí olha só o que aconteceu quando Jesus resiste ao diabo. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quando você rejeita as propostas de Satanás, Deus olha lá do céu e diz assim, não, é esse aí que eu vou honrar. É esse que eu vou honrar. Os anjos o serviram. E isso também pode acontecer na minha e na sua vida, se você passar por esse deserto confiando no Deus que você serve. Porque o Salmo 91 diz assim, aos teus anjos dará ordem a nosso respeito. É o Salmo 91, você vê que o diabo está citando o Salmo 91 para Jesus. Não está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar e te servir em todos os teus caminhos. Em todos os teus caminhos. E aí, olha o que acontece com Jesus, os anjos vêm servir. É assim que acontece. Quando você rejeita as propostas de Satanás, mesmo no deserto que você está passando, com toda a luta, com toda a adversidade que você está vivendo, a Bíblia diz que Deus envia os seus anjos para nos ajudar, para nos servir. O que você está precisando, hein, Denis? O
que está acontecendo? Vamos pôr um ponto final nesse deserto. O que está acontecendo aqui? Olha aí, o que está acontecendo? Jesus estava lá no deserto, 40 dias, 40 noites, teve fome. Aí os anjos veio servir o quê? Sei lá, para mim, se fosse comigo, eu ia querer um frango assado com batata. O anjo ia chegar para mim e falar: o que você quer? Um caminhão de dinheiro? O que você vai fazer com um caminhão de dinheiro no meio do deserto? Não, eu quero uma água bem gelada, um frango assado com batata. Não é? Ou então a rabada que só o Carlão sabe fazer. Ué, não é? O que você quer? O que você está precisando ser servido? É isso que eu estou precisando. Não foi isso que aconteceu com Elias lá no meio do nada? Estava lá no meio do nada, e aí? Deus falou: fica tranquilo aí que eu vou mandar alguém te servir aí, né? É ou não é? Vou mandar alguém te servir aí no meio desse deserto aí. E foram servir Elias lá, comeu bolo, né? Bolo, água do ribeiro que tinha ali, né? Você pode tomar da água do ribeiro aí, que essa água é boa. Pãozinho, uma carninha aí para você, tá bom? Tá ou não tá? Para quem está no deserto, meu irmão, só de você ter água já é grande coisa. Mas muitas vezes nós estamos atravessando um deserto. Por isso que eu digo para você: tome cuidado no deserto. Tome cuidado quando você estiver atravessando o deserto. Por quê? Porque o diabo sempre vai tentar. Aconteceu isso com o povo de Israel lá atrás. O povo estava atravessando o deserto. O que aconteceu? Foram fazer um bezerro de ouro. Por isso eu digo: tome cuidado no deserto, porque sempre vai vir uma tentação. Mas se você permanecer firme, você vai encontrar o Deus da provisão no meio do deserto. Você vai encontrar o Deus que provê. O Deus da provisão no meio do deserto. Proveu o maná, proveu codorna, não é? Proveu 12 fontes de água, 70 palmeiras. Deus da provisão. É o Deus da provisão. Que a roupa não envelhece. Não é? Que Deus é esse? Meu Deus do céu, eu fico imaginando. Tem outro maior que esse? É o Deus que você serve, meu irmão. É o Deus que você serve. Então para que querer desanimar? Para que a gente, ai meu Deus, agora eu vou voltar para trás, vou desistir, deixa quieto, não vou mais fazer isso aí não, vou largar a mão disso, vou largar a mão da obra de Deus, vou largar a mão do meu chamado, vou largar a mão do meu ministério, vou largar a mão porque o deserto está grande demais. O deserto está grande, mas no deserto grande tem o Deus da provisão aí. Se você prestar atenção, quando o povo saiu do deserto, entraram na terra da promessa, o que aconteceu? Deus falou: agora vocês plantam, colhem e comem, porque agora o maná deixa de cair do céu. Quando você entra na terra da promessa, o maná cessa, a provisão acaba. A provisão de Deus acaba. Se você olhar, estava melhor para eles no deserto do que na terra da promessa, porque quando eles entraram na terra da promessa foi só guerra. Até hoje é guerra. Mas no deserto tinha provisão todo dia. Meu irmão, o maná do céu era a presença do cuidado de Deus. Todo dia você acordar, sair para fora, olhar para o céu, está maná caindo. Isso é provisão de Deus. Você fala: meu Deus, de novo o maná. Você come o maná e fala: não precisa guardar não, exceto na sexta-feira. Mas você não precisa guardar. Por quê? No outro dia vai ter maná de novo, hein? Tinha uns que não tinha muita fé não, pegava e guardava o maná, achando que não ia cair no outro dia. O que acontecia com o maná? Cheio de bicho podre. Quando saía lá fora, maná novinho do céu caindo. Oh, glória a Deus. O nosso Deus é o Deus da provisão. É o cuidado que Ele tem todo dia. Então quando a gente acorda de manhã, a gente fica imaginando: e agora, meu Deus? Ué, e o Deus que você serve? Levanta da cama e fala assim: hoje tem maná lá fora de novo, porque o meu Deus está aqui cuidando de mim. Como a irmã Maria das Graças testemunhou. E agora? E agora? Agora tem maná de novo, ué. Vai ter maná do céu de novo, fica tranquilo, fica sossegado, o maná vai cair. Às vezes a gente se desespera, é ou não é? A gente se desespera por uma coisa que ainda nem aconteceu. Mas Deus diz para você nessa noite: sossega o teu coração, acalma o seu coração, porque no deserto tem o Deus da provisão. Feche os olhos, Senhor, em nome de Jesus.
Aqui estamos na tua casa, aqui estamos na igreja, no teu templo. E estamos aqui porque teríamos a total certeza de que o Senhor estaria aqui nessa noite, de que o Senhor estaria aqui neste santo lugar de oração para nos ouvir, para ouvir a nossa voz, ouvir os teus filhos que vieram de longe, meu Pai, pessoas que vieram de outra cidade para estar aqui nessa noite, só para ter um encontro contigo, porque eles têm certeza que esse é o santuário do Senhor. Aqui o Senhor fala, aqui o Senhor dá o alimento que ninguém mais pode dar. Mas nessa noite, meu Deus, eu oro por aquele que está passando no deserto. Eu não sei qual é a causa que essa pessoa está passando, eu não sei qual deserto que ela está atravessando, mas eu sei, meu Pai, que o Senhor é o Deus que vai além, que o Senhor é o Deus que provê em terra seca, em terra desértica, em terra causticante. O Senhor é o Deus que provê. Então nessa noite, meu Pai, entra com provisão nessa causa dessa pessoa, aquilo que ela veio trazer aqui nessa noite, diante do teu altar. Oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ajuda ela, meu Pai, ajuda ela a voltar para casa resolvido, tudo resolvido, em nome de Jesus. Dá uma luz, dá uma solução, trabalha na mente, nos pensamentos dessa pessoa, para ela conseguir, meu Pai, vencer aquilo que ela está passando, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Yehoshua Hamashia, nós entregamos a nossa vida a Ti. Amém. Aleluias. Deus Todo-Poderoso, glória a Deus, Deus maravilhoso. Amém. Fique em pé nessa noite. Tenha fé nessa noite. Creia no Deus único verdadeiro que você segue. Se você serve a esse Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, não se desespere não. Aquieta o teu coração nessa noite. No tempo certo, na hora certa, o nosso Deus entrará com providência. Tenha fé e somente confie. Se a resposta não consegue receber, tenha fé. Olhe o céu tão lindo, acredite, tudo vai se resolver. E quando não entender os planos do Senhor, na presença de Jesus, na presença de Jesus, tenha fé. Olhe o céu tão lindo, acredite, tudo vai se resolver. E quando não entender os planos do Senhor, na presença de Jesus, na presença de Jesus, tenha fé. Amém, aleluias, glória a Deus. Levante a sua mão assim para cima, tomando posse do que o Senhor tem para você nessa noite. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Seja abençoada em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada. Amém? Glória a Deus.